Estamos no mês de outubro, mês da criança, quase entrando na Semana da Criança, mas nesta bancada de hoje, muito papo adulto com toda certeza, porque nós estamos recebendo hoje em nossa bancada deputado Tarcísio Zimmermann. Tudo bem? Muito boa noite. Tudo bem? Boa noite, Fernando. Boa noite aos telespectadores. Vamos fazer um bom debate aqui. Tem 352 temas para a gente debater. Hoje? Puxa, 300, mais os do Fink. Se vier, não, esses é só os meus. Ah, só os seus, né? Tá bom. Ivan, tudo bem, Ivan? Tudo bom, boa noite, telespectadores, boa noite aos amigos da banca. Hoje temos um convidado muito especial, deixar depois estar presente, mas é uma pessoa que a gente conhece desde a adolescência, pós-adolescência, exército, alguma coisa assim. Mas boa noite a todos, estamos de volta. Quinta passada não pude, mas hoje estou presente. Hoje é o dia, então. Hoje é o dia. Vixe, Maria, bicho vai pegar. Carlos Fink, tudo bem? Boa noite. Entrando no mês de outubro, né? Bom, hoje é o dia do anjo, né? Hoje é o dia 2 de outubro, é dia do anjo, né? Dia dos anjinhos. Meu dia. Cara. Dia Talvez dos anjinhos. Meu dia. Tá, se é pra mentir, vamos começar então. Ou paramos a conversa. Paramos a conversa. Já vamos parar por aí. Vocês acham que não dá certo? Dia do anjo. Não, mas aqui a risada foi geral aqui, né? Não sei por que isso. Não, eu até às vezes enxergo em cima uma auréola. Sim, tu já trabalhou com o Natal de Novo Hamburgo, Claro, então já os anjinhos, né? O anjinho na cabeça, exatamente. Tudo bem, seu Raimundão? Como é que eu chamo ele, Raimundão? Raimundo. Como é que ele é conhecido lá na Guarda? Raimundo. Só Raimundo? Achei que era Raimundo. Eliseu Raimundo. Seu Raimundo. Tudo bem, muito boa noite. Tudo Seja bem, bem-vindo à boa nossa noite. bancada. Muito obrigado pelo convite. É a primeira vez hoje, Eliseu? É a primeira vez que tenho a honra de estar aqui junto com vocês. Não raro consigo assistir o programa de vocês, ou ainda depois, né, consigo fazer a captação das conversas, e é muito bom estar com vocês hoje. E a primeira vez a gente nunca esquece, também tem Vamos isso. guardar né? na memória. Vou guardar na memória, né? Tarcísio, 352, vamos para número 1, então, para a gente já... Qual a pauta de hoje, Tarcísio? Uma das pautas mais fortes que nós temos é uma CPI, é isso? Essa é uma pauta aqui do Rio Grande do Sul. Fortíssima. Forte. Na verdade, depois daquele episódio de agosto, em que os servidores da segurança aqui, né? O Ivan está aqui, mas também os professores, mas também os brigadianos, mas também os médicos, mas também os engenheiros, mas também os agrônomos, mas também os servidores administrativos do governo do estado receberam R$350, quer dizer, um terço do salário mínimo, como salário no mês de agosto. Nós resolvemos mergulhar mais a fundo no tema das finanças do estado do Rio Grande do Sul. A gente já vinha desde muito tempo dizendo que o Sartori estava maximizando a crise, que isso era uma estratégia, né, que essa estratégia visava efetivamente quebrar a espinha dorsal dos servidores públicos, da sociedade gaúcha, porque o que a gente percebia era que os servidores, ninguém mais pedia aumento, né? Como no governo Tarso, o que todo mundo pedia era só receber em dia, né? Ninguém mais reivindicava reajuste salarial. Todo mundo apenas pedia me pague em dia. E a sociedade, ninguém tinha coragem de pedir nada ao governo Sartori, coitadinho, não consegue nem pagar os salários dos servidores. Então, ele está pagando em dia. Oi? Ele está pagando em dia. No dia que ele quer. No dia que ele quer. Não consegue nem pagar os salários dos funcionários. A gente mergulhou e, aliás, teve um primeiro dado que surpreendeu até a mim mesmo. Vocês sabem que a gente foi tão esculhambado, tão esculachado, nesses 2 anos e meio do governo, 2 anos e 9 meses do governo Sartori,
dizendo que o Tarso tinha quebrado o Estado, que até a gente mesmo meio que acaba incorporando uma certa ideia nesse sentido. Aí eu pedi para a nossa assessoria, faz um levantamento de todos os meses em que houve parcelamento e quanto foi pago em cada mês do parcelamento. Enfim, que tu que já foi várias vezes governo, tu sabe que quando a gente diz que um governo quebrou a casa, estourou, entregou mal, o que normalmente acontece com o governo que sucede? Ele começa com muita dificuldade, mas como ele é mais competente, ele está criticando os outros, ele vai melhorando, não é assim? Claro, deveria ser, pelo menos. É assim, né? Deveria ser, né? Quebrou a casa, eu pego a casa quebrada, eu vou arrumando. consertando. No início é muito difícil, depois eu vou melhorando. Pois vejam só, que coisa espetacular que para mim, a mim surpreendeu. É que durante o ano de 2015, primeiro antes, o Sartori agora completou agora 33 meses de governo. 33 meses. Nesses 33 meses, só 11 meses ele pagou o salário em dia. Desses 11 meses que ele pagou o salário em dia, 10 estão no ano de 2015. E um é janeiro de 2016. Depois de janeiro de 2016 até agora, todos os meses ele atrasou o salário. Significa que, diferentemente do que ele vinha dizendo, que o Tarso tinha esculhambado as finanças do Estado, que quem na verdade esculhambou é o Sartori. E isso é ele quem diz, não sou eu. Porque ele pagou durante o ano de 2015, o primeiro ano dele, pagou todos os meses do salário em dia, menos 2 meses. E nesses 2 meses, inclusive, porque ele escondeu dinheiro para iniciar esse namorico com o parcelamento. Escondeu dinheiro do Caixa Único na conta de depósitos judiciais, e isso foi devidamente denunciado nos 2 meses em que isso ocorreu, julho e agosto de 2015. Ninguém tomou providência com relação a isso? Isso foi denunciado ao Tribunal de Contas, mas tu sabe que é diferente. De fato, isso é uma das lições duras que a gente aprende. Os governadores e presidentes, em geral, estão a salvo do Tribunal de Contas. Quem efetivamente não está são os prefeitos. Bom, nós iniciamos esse estudo, a gente fez um levantamento de tudo quanto o Sartori teve de receita extraordinária. Isso não é pouco dinheiro, são cerca de 14 bilhões de reais ao longo desses 33 meses de governo. Ele é o primeiro governador que não precisa pagar a dívida com o governo federal. Desde 1999, o primeiro governo Lívio iniciou o pagamento, todos os governadores tiveram que pagar todo mês religiosamente a dívida com o governo federal. Ele desde 2016 não vem pagando. Ele conseguiu primeiro numa negociação e depois por uma decisão judicial, seguindo uma decisão que favoreceu outros estados, o Supremo, e mesmo assim ele parcela os salários dos servidores desta forma. Então nós propusemos uma CPI basicamente com 2 objetivos. Primeiro, investigar o que aconteceu com as finanças públicas nesses 33 meses, em que elas foram esculhambadas. E segundo, ver se efetivamente o governo está lançando mão dos instrumentos que ele poderia lançar mão para melhorar a situação financeira. Porque eu vou dizer, se eu não tenho em casa dinheiro para pagar a conta de luz, para pagar a conta de água, para comprar comida para os meus filhos, o que eu faço? Eu viro louco, entende? Eu saio atrás e trato de arrumar o dinheiro. Alguém de vocês vê o governo do estado combatendo duramente a sonegação? Ninguém vê. Tu não vê nada de combate à sonegação. Tu vê o governo do estado combatendo duramente aqueles que devem bilhões e bilhões para o ICMS estadual? Não vê nada disso. Tu vê o governo estadual, o governo Sartori, indo para cima do governo Temer no tema da Lei Candir, que nós já debatemos várias vezes aqui, tu não vê nada disso. Então, nós queremos saber, mas que é isso? Quer dizer, para os funcionários, como o Ivan aqui, esse tratamento tão perverso que é duro, entende? Até esse mês vocês não receberam nada ainda. Não, né? só a previsão é a partir do dia 17. Para receber o salário do mês passado. Então, como é que um cara que é da segurança pública vai trabalhar com as contas atrasadas? E agora ele mandou, Ivan, um projeto de lei. Então, ele trata mal os funcionários e agora ele mandou um projeto de lei, sabe, propondo o quê? Que essas parcelas
atrasadas sejam corrigidas pela poupança. Vai dar Tá? menos, que é o Qualquer máximo. servidor público do Estado do Rio Grande do Sul tem crédito consignado. O sujeito pega um empréstimozinho e tal. Todo dia que vence o empréstimo, o Banrisul desconta. Se o cara não tiver dinheiro na conta, vai para onde? Para o cheque especial. Se vai para o cheque especial, paga um juro de 12%. Né? É isso mais ou menos? É isso aí. Bom, agora o Sartori quer indenizar os atrasos que ele cometeu, pagando 3% de reposição. Né? Isso é uma injustiça e eu tenho que dizer mais. Ivan, Infelizmente, assim, ó, e nunca vai, e isso não vai partido e vem partido, as coisas acontecem da mesma forma. Por que a Lei Candir não foi proposta também na época do governo Tarso? Porque a Dilma estava lá. Não, mas foi. E aí tinha um alinhamento... O Tarso entrou na justiça em 2011 contra mas a Dilma. abafou, a Dilma não pagou Não, o e não veio. Supremo demorou. Demorou, 2013. agora veio a cassação da Dilma, tá Temer, tá Sartori, tem esse alinhamento. Sartori jamais vai bater em Temer em cima dessa tecla, porque não convém politicamente, né? Porque tem outros enjambres aí que o Estado se completa da União. E o pior, eu gostaria que esse atraso, antes era parcelamento, né? Agora é atraso. O artigo 35 da Constituição Estadual é muito claro, como diz que o governo do Estado deve pagar seus servidores até o último dia do mês. Né? Ele está infringindo, a Constituição Estadual. Né? Está infringindo a Constituição Estadual. Mas aí ele não pode infringir outro artigo da Constituição Estadual. Aonde eu quero chegar com isso? São 2 pesos e 2 medidas diferentes. Quem ganha muito no Estado, quem é o servidor público de elite, está recebendo em dia seus 40, 50, 100 e poucos mil reais. O servidor, que é a massa maior, que são os professores, saúde, educação, dentre outros servidores do Executivo, estão com seus salários ou parcelados, e agora a nova moda do governo estadual é o atraso. Muito bem, quais são os servidores de elite? Ministério Público, Judiciário, Defensoria Pública, Tribunal de Contas, Assembleia Legislativa. Ah, não, mas aí não pode, porque nós temos o 10º, que nós temos que repassar, porque nós temos isso é norma constitucional, não pode ser quebrada. Ora, vamos e venhamos, 2 pesos, 2 medidas. Pois também é norma constitucional atrasar ou parcelar o salário do servidor. Mas eu tenho uma entrevista do presidente da Assembleia, né? Eu tenho uma entrevista do presidente da Assembleia que ele disse que tem um acordo com o governo que o governo repassa para a Assembleia depois do dia 17, o 10º. Não é... Não deixa de repassar o 10º, eles não deixam de receber em dia. Não, mas depois do dia 17. Tudo bem. Então mas é depois do verba pagamento própria que eles administram. Eles gerem o orçamento da Assembleia. Exatamente. Mas eles o 10º integral. Para eles mesmos, o Judiciário dá aumento para si mesmo. Só que o 10º da Assembleia, não sei os outros poderes, mas da Assembleia é depois do dia 17. Exatamente. Só que se assim, não tem é uma dinheiro, injustiça. e se não tem dinheiro para pagar, se o governo diz que não tem dinheiro para pagar, de onde ele vai tirar? Eu acho que o deputado Tarcísio já falou aqui, o que o governo tem que fazer é buscar os créditos que tem a ver, né, do ICMS atrasados, os sonegadores. Né, E tem bastante. Buscar essa compensação da Lei Candir, que isso aí é fato Vocês novo. já vem falando nessa Lei Candir aqui. Mas isso já é. Isso já é 20 anos, se né, ouve que vem isso sendo e- debatido. Não, mas é assim, ó, vamos de novo. É que eu acho que tem muito problema que vem de muito tempo, mas as coisas têm um momento em que elas acontecem. Em 2013, 16 governadores entraram na justiça contra o governo federal, Perfeito. tá? Numa ação direta de inconstitucionalidade por omissão. O Supremo Tribunal Federal julgou isso no final de 2016 e deu 1 ano, que vai encerrar agora em novembro, para que a Câmara dos Deputados e o Senado fizessem a regulamentação da Lei Candir. Eu quero que vocês me respondam o seguinte: quantas reuniões o Sartori fez com a sua bancada federal, com os seus senadores, para pedir a eles que se empenhassem pela regulamentação da Lei Candir?
O cara que disser 0 vai dizer a verdade. Vocês imaginem isso, um governador não ser capaz de chamar para o palácio os seus deputados federais, os seus senadores, para fazer esse diálogo? Então, na verdade, o que tem é uma brutal omissão. É uma brutal omissão. É bem diferente de outros estados em que os governadores estão se movimentando, mas falta esta iniciativa efetiva, né, do governador Sartori. Então, sim, esse problema vem de longe, mas agora tinha uma janela de oportunidade que vai ser perdida, porque até agora não foi regulamentada, não será regulamentada, depois isso aí vai para o Tribunal de Contas. Tarcísio, e aí o Tribunal de Contas vai regulamentar, sabe lá Deus o quê. Ele está mal assessorado ou realmente... Está mal intencionado. Mal intencionado. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu quero dizer assim, ó, com todo respeito, assim, ó, todo respeito, mas também com a obrigação da verdade. Eu fui deputado federal com o Sartori e ele era um sujeito completamente inoperante lá na Câmara dos Deputados. Essa foi minha experiência de convivência com o governador Sartori. O que eu soube de Caxias, Caxias é uma cidade relativamente fácil de administrar, porque Caxias é uma cidade rica, né? O que eu soube de Caxias é de que ele, por exemplo, deixou uma greve de médicos 1 ano sem solução. 1 ano! Uma greve de médicos, os postos de saúde de Caxias não funcionaram durante 1 ano, em boa parte de Caxias. Por quê? Porque ele não se preocupava em resolver o assunto. Então eu acho assim que falta nele uma atitude, falta aquela garra, aquela coisa da luta mesmo, assim, que precisa ter. Eu acho isso, assim, eu acho ele muito parado, muito paralisado mesmo, né? Uma pessoa sem atitude. Falta sem atitude. Liderança. Sem atitude. Tanto que hoje o governador, na realidade, de fato, se chama nosso vizinho aqui de Campo Bom, Giovanni. Na verdade não é o Giovanni, se chama Giovanni, se chama Fábio Branco, né? Se chama Búrigo, né? Mas se chama muito pouco Sartori, assim, no sentido de puxar para si e dizer, o Sartori... Ter coragem de ter responsabilidade. Ele não recebe as pessoas lá para conversar também. Não recebe, é um governador... Bom, todo mundo sabe que durante os verão ele vai para a praia, sexta de tarde, volta... Tem mais gente que não recebe também as pessoas para conversar, enfim. Eu acho que tem bem perto de nós aí também, que eu já tive informação que é isso, mas eu queria complementar a pergunta que tu me fizeste, que eu estava falando da Lei Candir, e o Tarcísio com habilidade explicou melhor do que eu poderia explicar sobre a Lei Candir, até pelos conhecimentos dele, pela função até que desempenha. Mas eu acho que nós podíamos avançar isso. Eu acho que além da sonegação, nós temos muitas empresas que recebem os benefícios de não precisar pagar o ICMS. Isso é uma decisão só do governador, que eu não consegui entender isso, que não passa nem pela Assembleia, essa liberação de ter uma empresa que não precisa pagar o ICMS. Então é uma decisão do governador com o secretário da Fazenda, que dão para a empresa que eles bem entender, eles vão lá e dão o benefício. É claro, isso vai criando uma manta muito grande que chega no final, tem poucos pagando, né? Muitos. Além disso, eu também sou a favor da diminuição do percentual de todo e qualquer tributo. Quando tu aumenta o tributo, tu favorece ao sonegador e tu favorece a essas empresas que não precisam pagar. E cada vez fica uma camada menor pagando os impostos, né? Isso vale para os impostos municipais, vale para os impostos estaduais, vale para os impostos federais. Eu acho que quanto o percentual é menor, tu tem mais gente pagando do que quanto aumenta o percentual. E foi o que esse governador fez, aumentou o ICMS do Rio Grande do Sul, né? Que ele aumentou até o final do governo dele. Depois vai vir provavelmente um outro governador que vai dizer que também vai precisar o mesmo percentual e nós vamos fazer o quê? Nós temos um percentual diferente de outros estados. Se nós tivéssemos um percentual que fosse igual em todos os estados, teria uma concorrência mais leal do que nós temos num estado que tu produz
e que tu paga mais imposto com compensação num outro que produz o mesmo produto, mas paga menos imposto. E nós temos como exemplo aí o Estado de Santa Catarina, que é muito bom exemplo para nós compararmos esses governos aí que se sucedem no Rio Grande do Sul, né, que o desenvolvimento de Santa Catarina, que cobra uma taxa menor que o Rio Grande do Sul e tem um desenvolvimento muito maior que o nosso Estado. Muito bem, liderança. A gente está falando de liderança, Eliseu. Tu que é um dos preparadores de líderes, um cara que trabalha dentro dessa área, a gestão pública é uma coisa muito complicada, né, de se fazer. E a gestão da casa, a gestão da família, a gestão de empresas, está difícil também? Fernando, como é que tu está vendo isso? Primeiro é o privilégio de estar agora do lado do Carlos, né, do Carlos Fim, que é recém-formado gestor público, eu também sou formado em gestão pública, e posso dizer que a gestão pública está muito associada à gestão humana. No meu caso, eu trabalho muito a questão de gestão humana, as pessoas, eu trabalho muito com pessoas, e lidar com as pessoas aqui, especialmente na nossa área, que é a área de segurança, que é a área de trânsito, e a área de gestar o cidadão, propriamente dito, e tu lida muito com isso, que é essa gestão da cultura, e eu ouvia atentamente o que vocês falavam ali fora, de arcar com mais, daqui a pouco, mais um imposto para a cultura, que já é Esse em Novo assunto vai vir à Hamburgo mesa aí. precária. Novo Hamburgo ela é precária. O Carlos Fink salientou um evento de uma cidade aqui do ladinho. Nós precisamos investir mais na cultura, e para investir na cultura precisa ter a segurança, precisa ter a mobilidade a qualquer hora e de qualidade. Então, gestão pública passa automaticamente por essas coisas bem básicas, que é uma boa mobilidade, que é um bom trânsito, fazer fluir o trânsito dentre os pontos que podem, inclusive, trazer algum dividendo para a nossa cidade. A nossa cidade está ficando... Eu vou te dizer que eu fui ontem à tarde, Ivan, estive ontem à tarde na Praça do Imigrante e fui para casa depressivo. E não fui para casa depressivo por ter saído, porque eu saí com a maior das alegrias em trazer a minha neta para o centro da cidade, poder usufruir daquilo que eu, quando menino, que sou natural daqui, usufruía, Praça do Imigrante. E o que eu vi ali foi a falta e completa condição estrutural de brinquedo, de vivencial saudável. O que se viu foi uma drogadita entrando num banheiro masculino, como se ela estivesse entrando na sala da casa dela, que as pessoas que estavam ali ficaram inibidas. Vi um outro desaforando ou provocando os religiosos que ali faziam a sua estada saudável cantando seus hinos. E a minha neta, em determinado momento, disse: vô, vamos embora, não tem nada para brincar. Não tem para brincar, não tem para lanchar, não tem uma atração. E aí fica essa coisa. Temos algumas possibilidades no Hamburgo? Temos. E aí o deputado Tarcísio é do Estado, vai tratar muito da questão do Estado. O Ivan é da segurança do Estado, vai tratar muito da segurança do Estado. Mas eu sou aqui no Novo Hamburgo, eu sou da cidade, e a segurança local precisa também um incremento, o trânsito precisa ser melhor visto, a fomentação ao comércio de Novo Hamburgo precisa ser melhor olhado, se nós quisermos realmente fazer com que essa cidade tenha um grau de observação, de pujança, que já teve lá atrás. Se sabe que lá atrás se dizia era uma cidade industrial, os burgueses. Hoje nós não temos indústria, e hoje nós somos uns burgueses passados por bobo, porque não temos dinheiro. Nós temos a dificuldade de conviver e falta de trabalho. Olha, eu Uma pena. peguei Nossa cidade está muito abandonada, realmente. peguei um Vários Uber. sentidos. Peguei um Uber para vir para cá há pouco, né? Deixei meu carro e vim de Uber, que é mais baratinho, né? E tal, tranquilo. Cuidado com essa questão de Uber, Aí eu Fernando. perguntei. Cuidado, porque tem gente querendo dar em quem vai buscar o seu parente, está no jornal de hoje, hein? Ai, ai, ai. Vai buscar o seu parente na rodoviária e, infelizmente, os nobres taxistas, sou amigo de vários, gosto demais,
mas vamos respeitar, vamos deixar, né, as pessoas transitar sem medo. Mas deixa eu te contar o que o cara me disse. Eu perguntei para ele, escuta, como é que tá a nossa cidade? Tu tá com muito trabalho e tal. Diz ele para mim, tu sabe que eu tô trabalhando, eu ando 300 quilômetros por dia, diz ele, em Novo Hamburgo. Eu ando 300 quilômetros por dia em Novo Hamburgo. Eu disse, meu Deus do céu, esse cara tá... Ganha dia. Esse tá, né? Mas não, é porque é mais barato, bem mais barato, não é que ele esteja ganhando dinheiro. Mas o que mais me surpreendeu, as pessoas têm dinheiro na cidade. Como tem rico na cidade de Novo Hamburgo? Eu disse, para aí um pouquinho, cara, eu estou em outra realidade, então eu não estou sabendo disso. Como é que é o negócio? Eles têm muito... Olha, percebe na cidade quantos Mercedes estão andando na cidade de Novo Hamburgo. Quantos Land Rover, esses novos carros aí, agora quantos tem surgiram assim? 170 mil reais um carro desse. E olha o que tem de carro desse na cidade de Novo Hamburgo. Então, ainda tem muita gente com dinheiro. O que não é demérito nenhum, o cara trabalhou, ou enfim, né? Tá lá com o seu dinheiro. Mas, e nós? Onde é que a gente vai parar, hein? A classe média, a classe baixa... Sabe que os dados, os últimos dados aí sobre a realidade de renda no Brasil são muito curiosos, assim, porque... Nós passamos aí alguns anos, os 13 anos de governos do PT, e houve efetivamente uma ascensão social muito importante dos setores mais pobres da sociedade brasileira, né? Houve uma elevação da condição de vida, enfim, o fim da fome e tal, que foi atestado lá no final de 2014, mas os dados que têm saído, e teve aqui outro dia, aqui em Porto Alegre, o Piketty, economista francês, que hoje é um dos mais festejados do mundo, que escreveu O Capital no século XXI, né, que é um livro muito difícil de ler, mas a introdução é fácil e ela é tudo. Ela é tudo. E ele, inclusive, traz esse dado. Esse período de ascensão dos mais pobres no Brasil, ele não foi acompanhado de uma redução da renda dos mais ricos. Então, de onde é que saiu o dinheiro dos mais pobres? Só o que me preocupa, Tarcísio, é se essa renda que tu diz, se não foi subsidiada essa pobreza para elevação de índice e o trabalho, porque as pessoas estão voltando a ser pobres. Ou seja, terminou o dinheiro. Houve a criação de... Não consegue mais pagar o imóvel. Não tem mais bolsa. Houve a criação de 20 milhões de empregos formais nesses 13 anos. Então, isso efetivamente ajudou muito as pessoas a melhorar a sua condição de vida. Mas o que é importante dizer, e é isso que o mundo inteiro hoje pede ao Brasil, é de que os ricos passem a pagar impostos, né? Essa disparidade, eu concordo. Acho que os ricos, porque no Brasil, efetivamente, quem paga imposto é pobre e a classe média, né? E a classe média paga muito no imposto de renda. Nenhum país do mundo, por exemplo, tem uma última faixa de pagamento de imposto de renda como nós temos, acho que é 27,5%, que é a taxa mais alta de quem ganha um pouco mais de 5 mil. Né? De 5 até a renda máxima. Bom, nos Estados Unidos, por exemplo, tem faixa de imposto de renda de 35% para as rendas maiores. Né? Então, nós precisaríamos ter um mecanismo que pudesse, enfim, não tirar da classe média. Mas é que todo mundo paga nos Estados Unidos, né? Não assim, não é só o mais rico. Mas sim, mas né? é isso. Todo mundo paga. Mas no Aqui Brasil, nós temos muita gente que não quer pagar. Imposto. No Brasil, o rico não paga imposto. Nós não temos aqui, por exemplo, um imposto sobre herança comparável com um imposto sobre herança de qualquer país desenvolvido. Na herança dos Estados Unidos, quem tem, por exemplo, uma renda superior a $1 milhão em herança, ele paga 50% de herança. Aqui paga 3%, 4%. Né? A gente vai para um rápido intervalo, eu preciso fazer esse intervalo agora, mas a gente já volta com mais esse nosso bate-papo de hoje, extremamente importante, com a presença do Eliseu Raimundo, Carlos Fink, Ivan Carlos,
2 Carlos hoje aí, né? Tô cercado por Na Carlos. verdade, eu sou gente Carlos boa, também, né? rapaz. É Eliseu Carlos. E Tarcísio Zimmermann. A gente já Tarcísio volta. Carlos Zimmermann. Não, A gente já volta.